Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti a oportunidade bendita nos é oferecida cada semana, às segundas-feiras, particularmente, para este estudo, para os trabalhos mediúnicos que se seguem. Que sejamos felizes na abordagem, no entendimento, na assimilação, na compreensão, para que nós, no nosso dia a dia, possamos transmitir, colaborarmos contigo para que a mensagem se irradie pelos exemplos, pelas atitudes, pela mensagem silenciosa da vibração, pautada nas boas intenções, nos bons sentimentos. Que nesta oportunidade, os bons amigos espirituais possam nos inspirar, nos amparar, orientar para a realização do melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Sim. Muito bem, dando então sequência, estudo do Apocalipse, capítulo 19, hoje vamos terminar o versículo 5 e avançarmos para o versículo 6 e o 7º, que é o propósito. Então vamos lá, versículo 5, capítulo 19. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós, que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Nós iniciamos o estudo do versículo 5, falta só o final dele, arrematarmos. O versículo 5 diz o seguinte: E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E essa última parte, vós que o temeis, assim pequenos como grandes, é o ponto que nós vamos hoje terminar. Que é uma mensagem direta para nós, que nós não devemos... O Deus aqui que nós vamos temer é a nossa capacidade de cocriação que está distorcida. Porque nós vamos trabalhar sempre aqui com o conceito do Deus interior. O Deus exterior, nós estamos buscando entender, estamos buscando compreender, e na medida em que nós vamos estudando as leis de Deus, compreendendo o mecanismo das leis de Deus, e compreendendo que as leis de Deus, elas têm duas instâncias, as leis físicas, as leis morais, e que as leis morais é o que nós estamos aqui buscando entender, porque elas são ferramentas da evolução, que são os instintos. Nós sempre falamos disso, porque os instintos são impulsos, são ferramentas da evolução, são leis que se manifestam de dentro para fora, impondo uma constante indução à rotina, e que hoje nós estamos buscando compreender para transformar a rotina complexa que nós desenvolvemos, atendendo
os instintos e assim gerando as imperfeições, para que a rotina seja, a partir de hoje, uma rotina feliz, ou seja, uma constante tendência e impulso para o bem em todos os momentos, que é a dimensão prática da lei. E nós trabalhamos com as leis no dia a dia, seguindo os nossos impulsos, atendendo os nossos desejos, seguindo os sentimentos. Nós estamos ou fortalecendo as paixões, as imperfeições, ou desenvolvendo as virtudes, conforme é o objetivo. E para que o objetivo seja um objetivo bem consciente, nós estamos estudando as leis morais da vida para tomarmos as rédeas da evolução. O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós tomamos o controle das nossas ações para não ficarmos a reboque das reações. Aquelas reações que decorrem da impulsividade, da emotividade irrefletida. Irrefletida no sentido de não refletirmos sobre a emoção que emerge, porque a emoção ela surge em função de um reflexo e é preciso, então, refletirmos conscientemente, utilizando da capacidade de discernimento, entendimento, refletirmos conscientemente sobre ou para qual direção aquela emotividade está nos conduzindo ou propondo uma vereda de ação. Nós estamos buscando aqui trabalhar o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus enunciou essa frase, evidentemente que naquela época ele não podia aprofundar. É por isso que o Consolador hoje está na Terra para acrescentar o que Jesus não pôde dizer, nos fazer lembrar de tudo que ele disse. O caminho é o eu sou. O eu sou com seus valores, com a sua verdade, é o caminho que nós seguimos. Então Jesus, que vivenciou entre nós a verdade divina por excelência, que é aquele que veio demonstrar o que representa a prática da lei de Deus, o nosso trabalho aqui hoje é de compreender o que Jesus veio fazer na Terra, refletir se o que ele fez é bom, útil e verdadeiro, e pelos testemunhos que nós temos dos Espíritos e a nossa própria condição hoje já de uma certa altura de evolução, porque nós estamos falando aqui de pequenos e grandes, nós já temos uma certa estatura de evolução para já experimentarmos, nós já falamos aqui, vamos falar de novo, regozijo, alegria, de experimentarmos a felicidade e a paz decorrente das virtudes que já conseguimos praticar. Então nós já temos as provas. Nós já temos as provas de que as virtudes são o caminho da felicidade. E nós podemos comparar. Podemos comparar o que sentimos, o que experimentamos no mundo interior. Quando nós estamos envolvidos pelas virtudes, o que isso significa em termos de bem-estar no mundo interior,
e o que nós sentimos quando nós estamos envolvidos pelas paixões. Ciúme, inveja, o ódio, o rancor, a indiferença, o pessimismo. Nós temos condições hoje de fazer uma análise crítica. E percebemos que, ora, é muito melhor sermos virtuosos. O segredo da felicidade está nas virtudes. Tanta gente escreve aí muita coisa sobre a felicidade, o segredo da felicidade. O segredo da felicidade não está nas coisas materiais. O segredo da felicidade está no uso que fazemos dos recursos que nos são oferecidos. Porque o uso vai enaltecer, engrandecer a virtude ou o vício, conforme o uso. Aí nós vamos ser felizes ou infelizes. Nós podemos até, fazendo mau uso de determinados bens, adquirirmos uma alegria imediata, mas a alegria que decorre do mau uso dos recursos, ela é efêmera, ela é ilusória, não é duradoura. E logo ela é seguida do vazio existencial. O que preenche o vazio existencial são as virtudes. Então nós sentimos algum vazio existencial em algum momento, depressão, alguma angústia, o segredo é nós praticarmos o bem. Aliás, é assunto da questão 982. 982, os Espíritos falam que não é indispensável crermos no Espiritismo para termos a felicidade assegurada no mundo espiritual, não. O que é necessário é só uma coisa, que é praticar o bem, porque o bem é sempre o bem. E quem pratica o bem está colocando em ação os mandamentos divinos. Está corrigindo suas imperfeições, ou, se há um espírito novo na evolução, praticando o bem, ele está transformando instintos em virtudes. O espírito novo está transformando instintos em virtudes, o espírito como nós, calejado da evolução, que já nos perdemos aí na caminhada ao longo do tempo, estamos endireitando as veredas, que é... Qual é o lema do espírito? O espírito é reconhecido pelo quê? Por fazer o quê? Transformação. Domar as inclinações más. Porque domando as inclinações más, a consequência é a transformação moral. Agora, para acelerar o processo de domar as inclinações más, é que nós estamos estudando as leis de Deus. Por isso, para acelerar. Porque aquele que não quer, ele fica seguindo o ramerrão da evolução. Ação e reação. Causa e efeito. Mata, morre. Abusa é abusado. Então nós estamos vendo o quadro da sociedade permeado por 3 grandes grupos de espíritos. Falamos aqui antes dos trabalhos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 14, e o Espírito, irmão Jacó, no livro Voltei, no capítulo Recebendo Elucidações, algo parecido, ele acrescenta dados que nos ajudam a entender. São 3 grandes grupos: selvagens, semi-civilizados e os mais adiantados. Os selvagens e os semi-civilizados são os espíritos mais novos na evolução. Eles não têm ainda um conhecimento da lei, estão em nulidade moral. Pode até ter um conhecimento intelectivo da lei, informativo, mas ainda não se conscientizaram.
da prática. Estão agindo no mundo entre os mais adiantados. Por exemplo, entre os mais adiantados, os mais adiantados, sem sombra de dúvidas, somos os que, em termos mais adiantados em termos morais, somos nós que já abraçamos as religiões. Principalmente, já adotamos Jesus como modelo e guia, somos os mais adiantados. Se nós não praticamos, o que nós que a nossa consciência já homologa como sendo o exemplo ideal, aí nós estamos entre aqueles ainda, os mais adiantados, com uma certa dose de indiferença, ou uma certa dose de apego ainda aos bens materiais. Mas esses mais adiantados, que já identificam Jesus como modelo e guia, são aqueles que são citados na questão 779, que vão oferecer, pelo contato social, para os menos adiantados, valores novos. Pelo exemplo, os menos adiantados, que são os selvagens e os semi-civilizados. Nós podemos aí até adotar como sendo, na simbologia bíblica, simbologia do Novo Testamento, como sendo os judeus e os gentios. Os judeus nós somos os judeus, já entramos na Judéia, já edificamos o templo, já até derrubamos o templo ano passado, mas hoje edificamos o templo, já reedificamos o templo. Estamos na Judéia. Agora, não basta estar na Judéia, não basta conhecermos, é preciso subir o Gólgota, que é o sacrifício do homem velho, o sacrifício das más inclinações. Nós ainda temos uma certa atração, porque principalmente esses dois grupos, os selvagens e os semi-civilizados, que estão convivendo conosco e que costumam ser a fonte de grande perversidade no mundo, que são os espíritos mais novos, eles esperam dos mais adiantados firme sinalização do caminho certo. Aguardam de nós. Agora, quando nós somos indiferentes, endurecidos, materialistas, mesmo sendo religiosos, nós vamos sofrer o contragolpe natural dos espíritos novos na pauta do que estamos vendo no mundo. Violência e perversidade. Tudo por culpa do quê? Os espíritos fazem para nós o diagnóstico. A fonte de toda a discórdia, de toda a delinquência está no egoísmo e no orgulho. E, quando eu falo isso, não é no egoísmo e no orgulho dos novos, é no egoísmo e no orgulho dos mais adiantados que não querem abraçar os novos na evolução. E não querem abraçar os novos. Porque os novos são reativos, eles reagem ao meio, na pauta do que aprenderam a fazer na evolução. Então é preciso entender uma evolução para nós podermos colaborar com... Nos mundos primitivos, os espíritos vão buscar os recursos de acordo com a lei do mais forte. É o que eles sabem fazer. E eles estando reencarnados entre espíritos mais adiantados, século 21 da Terra, não tendo os recursos mínimos para a sua sobrevivência, eles vão utilizar o mesmo recurso que eles utilizavam, que é o que eles sabem fazer. Por causa do orgulho, por causa do egoísmo dos mais adiantados. E aqui eu estou utilizando, amigos, antes que alguém vá falar qualquer coisa,
Estou utilizando o texto de Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 95. Dos fortes que subjugam os fracos. Recomendo a vocês estudarem o tema. Porque eu também estou buscando estudar. E tem gente que não gosta do que está escrito lá, não. Tanto que até deram um jeitinho e alteraram a tradução de uma palavrinha lá. Gostaram de escutar, entendeu? Porque Kardec usa o termo expulsão, aí colocaram para afastamento, porque... Não é isso? Deram um jeitinho ali, mas... É expulsão mesmo. Nós que somos os mais adiantados, se nós continuarmos indiferentes aos mais fracos, aos mais novos, nós vamos ser expulsos da Terra. É uma oportunidade, né, Júlio? Porque os mansos é que vão herdar a Terra. Os mansos. E os que não são mansos aguardam dos mais adiantados os valores para que eles sejam pacificados. Valores materiais, trabalho, alimento, salário digno e educação. São temas que Kardec aborda. Questão 685, comentário de Kardec, 917, comentário de Kardec, questão 916, Livro dos Espíritos, capítulo 9, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. São pontos basilares, fundamentais da doutrina dos Espíritos. E eles vieram. E a doutrina dos Espíritos está na Terra para acelerar o advento do mundo da regeneração. Está lá na questão 916. Estudemos. Então, e vós que eu temeis. Então nós temos que temer o quê? Temer o que sai da nossa intimidade, que ainda nos mantém no primarismo, que ainda nos mantém na dificuldade. É o que sai da nossa intimidade. Por isso que nós aqui estamos estudando com veemência, com intensidade a doutrina espírita, para termos intenções mais nobres, mais qualificadas. E aí nós vamos estudando, vamos buscando melhorar, interiorizar, melhorar intenções, a tendência é de irradiar-se. Agora, se eu estou aqui na doutrina espírita, assim, só como um turista, e lá na vida material continuo o mesmo materialista de sempre, eu estou meio desorientado, meio perdido. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui na Terra ainda. A gente precisa, assim pequenos como grandes, porque nós não somos mais pequenos na evolução, não. Nós já não estamos mais no estado de nulidade moral, que é característica dos espíritos novos. Os considerados selvagens ou semi-civilizados, são os espíritos mais novos, eles estão em estágio, de um modo geral, de nulidade moral, aguardando de nós valores que vão ajudá-los a avançar na senda do progresso e da evolução. Pequenos, grandes. O grande aqui não é grande, mas nós podemos analisar o grande de vários aspectos. Os grandes como os poderosos da Terra, que detêm grandes recursos, aí nós podemos enquadrar os grandes do ponto de vista intelectivo, que detêm títulos acadêmicos, são grandes. Os grandes na pauta dos religiosos, que detêm grandes conhecimentos, como nós, são grandes. Os que detêm grandes recursos financeiros são grandes, para fazer o bem em larga escala. Os que detêm poder político são grandes. Agora, os que detêm poder político
os que detêm recursos, grandes recursos financeiros, podem ser pequenos em estatura moral. E nesse caso, em grande medida, será um instrumento do escândalo para os... Menos adiantados. Não, os mais adiantados retardatários. Instrumento da justiça. Por isso que nós temos que ter muita calma e muita serenidade nesses tempos que nós vivemos, para nós não irmos na onda das massas. Não irmos na onda das massas. Nós temos um conhecimento, não é que nos coloca melhor do que a massa, não, mas nós já temos condições de saber diferenciar o certo e o errado. E não irmos na onda das massas. Diga lá, Elane. Essas classificações selvagens sendo civilizadas, eles são caracterizados pelo tempo de reencarnação ou pela bagagem mesmo? Pela bagagem do espírito. Quando eu falo novos, são espíritos que estão mais ou menos iniciando na sorte da razão. E não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui, vocês me desculpem, mas a turma aqui, a turma que está no espiritismo aí, é grande, principalmente nas linhas de frente do movimento espírita, somos espíritos transmigrados de outros mundos. Transmigrados. Em reciclagem. Não somos espíritos aqui de outros mundos em missão superiores, não. Nós somos transmigrados em reciclagem. Até pela presença dos companheiros aí de Orion que tem estado aí na reunião, isso já é para a gente colocar a baba de molho. Porque nós já viemos de outro homem mais avançado e estamos aqui hoje para não repetirmos os erros. Quando eu falo erros aqui, amigos, erros graves. Erros graves. Porque os erros pequenos nós ainda vamos cometer. Estamos em aperfeiçoamento. Na regeneração, nós vamos terminar de nos depurar. Agora, quem está cometendo erros graves são espíritos que estão numa grande complicação. Estão numa rotina de hábitos complicados há muito tempo e não estão conseguindo superar. Erros graves como homicídio, suicídio. Os novos não, os novos estão na lei, né? Os novos estão na lei, mas os mais adiantados, intelectualmente falando, e os religiosos estão entre os mais adiantados em termos de conhecimento moral, porque nós espíritas, por exemplo, já temos a prova cabal da imortalidade, da sobrevivência. E esse espírito pode regredir? Espírito não retrograda. Tipo assim, ó, espírito não retrograda. Preso por algum motivo. Isso não é retrocesso. Chega lá naquela... Aí ele cai... Não, o espírito não retrocede, não retrograda. Significa que ele não tem ainda desenvolvimento moral. Ah, tá. Não existe retrocesso na evolução. Até porque o desenvolvimento intelectual se efetua sempre. Lá na prisão ele está avançando intelectualmente em alguma área. Também. Agora, Retrocede. não retrocede por quê? Porque a evolução é cumulativa, é acumulativa. Você não perde o que você já adquiriu. Então, por isso que não tem retrocesso. O conhecimento intelectual, ele fica arquivado no subconsciente. E o moral é determinado pela ação.
Se nós temos o conhecimento aqui das leis, mas não praticamos, é que nós não temos ainda estatura moral. É exatamente isso que diferencia. Nós estamos tentando adquirir estatura moral. Então, agora, qual que é o problema do progresso intelectual que se efetua sempre? O problema é quando nós nos tornamos espíritos indiferentes aos valores morais e vamos inchando intelectualmente. Aí nós vamos cometer aberrações. Como as que vemos na Terra. Grandes inteligências, com muitos recursos, desenvolvendo armas de destruição em massa, que matam com mais eficiência e menos custo. Esse é o problema do avanço intelectual desconectado do avanço moral. Por isso que nós espíritas, que somos da turma das mais complicadas, temos como mandamento do Espírito de Verdade, qual o mandamento? Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Amai-vos. Porque nós nos instruímos muito lá no outro orbe e não amamos. Não podemos repetir o erro de nos instruirmos muito e não amar. Então nós temos que priorizar o amar. Agora, amigos, priorizar o amar significa que nós vamos conseguir abraçar e beijar todo mundo a partir de hoje. Não é isso não. Você vai continuar tendo dificuldade com o seu familiar. Você vai continuar tendo dificuldade com o seu colega de trabalho. Não pode mais alimentar a animosidade. Vai ter que continuar tendo dificuldade. O familiar, isso não vai desaparecer. É porque nós nos tornamos espíritas, estamos frequentando o centro espírita, que eu vou chegar lá em casa ou na casa do parente e vou conseguir olhar para aquele parente assim, né? Com aquela boa vontade, aquele amor. Nós estamos tomando consciência. Agora, o que eu preciso fazer? Perante a pessoa que eu tenho dificuldade em compreender é ter paciência. O Fernando falou aqui no começo. Ter tolerância. Escutar. Dialogar. Com serenidade. Nós vamos quebrando as barreiras. Depois que só lá na frente é que eu vou amar. Efetivamente. Conter os pensamentos, né? Está tudo na pauta. Porque se você tem paciência, você está contendo. Se você está tendo. Se você está ali junto da pessoa, está sendo paciente, está sendo tolerante, você naturalmente está trabalhando os pensamentos para melhor. Senão você não está tendo eficiência no processo. Aí você não está tendo paciência, você está tendo um verniz social. Você está ali olhando para a pessoa, aparentemente calma, mas você está por dentro, você está doida para... Não está aproveitando a oportunidade. Não está aproveitando. Aproveitar é o quê? Ter paciência, combater o pensamento, ter tolerância, aproveitar, que é o nosso desafio, amigos. É o nosso desafio. Aqui na Casa Espírita é fácil, aqui é tudo uma maravilha. É lá no lar. Porque os inimigos do homem serão seus familiares. Quem foi que disse isso? Jesus. A esposa, o esposo, a sogra, a nora, o filho, a filha. Para quê? Para quebrar a animosidade. Muito bem. Até acabou que eu estendi mais do que eu queria aqui nesse vós que eu temeis, assim pequenos como grandes. Então nós devemos amar a Deus, o próximo e temer a nós mesmos.
Esse é o movimento. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, amigos, aí é a voz de tudo que nós estamos aqui falando, a voz interior de cada um de nós, que representa as nossas personalidades das múltiplas existências. A voz de uma grande multidão. Porque nós já fomos aqui, né? Fomos egípcios, caldeus, babilônios, persas, espartanos, gregos, romanos, então nós representamos aí grandes multidões. Nós temos aí na bagagem um substrato de todos esses povos aí, sem contar os da antiguidade, os anteriores aos egípcios aqui, que eu citei, dos outros orbes. Então é uma voz de uma grande multidão que nós vamos ouvir no mundo interior e vamos ouvir também a voz da grande multidão que compõe a massa humana, ampliada pela mídia, pelas redes sociais. Então, há uma ampliação. Tudo isso com qual propósito? Favorecer o nosso progresso, acelerar o nosso progresso, porque para que nós possamos ter a oportunidade de desenvolver o senso crítico, raciocínio lógico, crítico, senso, discernimento, bom senso, saber identificar e como vamos reagir perante cada um desses irmãos, como vamos ajudá-los. Então, hoje nós temos ampliação das oportunidades. Diga lá, Luiz. Nós falamos de multidão, ele achei interessante a relação, agora depois você comentar. Porque o cego de Jericó foi por ouvir a multidão que ele percebe que tinha alguma coisa importante por ali, né? Sim. Ele vai e busca saber o que estava acontecendo, né? Aí que ele sabe que Jesus é que estava passando. Aí ele toma, exatamente, se desliga, né? Se desgarra dela e vai buscar, né? Saber aproveitar a oportunidade do que a multidão está dizendo. Uhum. Multidão é complicação, pessoal. É interessante que a multidão continua na bagunça, né? E eles seguem Isso aí, irmos na onda da multidão é complicação. Nós não podemos mais ir na onda Tem que saber discernir o que está... Como o cego de Jericó... Seguir o propósito dele. O cego de Jericó não via, mas ele soube identificar que estava algo interessante, importante, estava ali acontecendo. Então, nós estamos trabalhando aqui para entendermos a vontade de Deus que se expressa pela multidão. Ora como instrumento da misericórdia, ora como instrumento da justiça. Para a gente favorecer sempre a misericórdia, que é o nosso objetivo. O simples fato de nós estarmos buscando a transformação moral, o combate às inclinações más, já vai nos posicionando no plano dos agentes da misericórdia e retirando-nos da condição do grupo dos instrumentos da justiça. Porque os viciosos e os muito imperfeitos são instrumentos naturais da justiça no mundo.
propõe as dificuldades. E os virtuosos são instrumentos, os que praticam bem, são instrumentos naturais da misericórdia. E dentre os que praticam bem, os que estão combatendo as más inclinações, as viciações, são dos mais eficientes no processo de colaborar com Deus. Por quê? Quem está combatendo viciações, combatendo imperfeições, está dando exemplo para os outros concidadãos. Dando exemplo. Indicando o caminho. Então falávamos do caminho, verdade e vida. Então o eu sou é o caminho. O que nós pensamos, fazemos e como agimos é o caminho que nós seguimos. E estamos apontando o caminho para outros. Na pauta da lei de imitação, teremos simpatizantes e seguidores, todos nós, em qualquer movimento. Seremos o padrão de conduta para as pessoas, naturalmente, é uma lei natural, não adianta nós acharmos que não, porque somos. É o elemento que quer se retrair para não entrar em confusão, ele é exemplo de inoperância e falta de capacidade administrativa das próprias imperfeições, falta de capacidade de administrar o que vem da massa. Aí eu não vou ficar aqui na minha casa quieta, aqui, não vou ir, não sei, só tem complicação. Então é ineficiência. A gente aprende que a gente evolui pelo contato social. Então a gente tem que sair a campo para fazer o bem, não é isso? Sair a campo para fazer o bem. E fazer o bem, amigos, não é levar um prato de sopa toda hora, ou 1 quilo de alimento toda hora. Fazer o bem é na pauta das reações do dia a dia. Como que a gente reage perante um determinado grupo que passa por nós, no trânsito, como nós reagimos perante um grupo que pensa diferente, nós estamos vibrando ódio para esse grupo. Porque quando a gente faz isso, a gente está fazendo exatamente em casa a mesma coisa. A mesma coisa. E quando a gente vibra ódio ou indiferença para um grupo, nós estamos fazendo mal para quem? Para nós, porque eu estou mantendo no meu coração o ódio, estou mantendo no meu coração a indiferença. O próximo não tem nada a ver com isso. O próximo é a oportunidade que Deus permite que esteja reencarnada à nossa volta, para que nós aproveitemos. Porque todos os que estamos reencarnados no orbe, estamos sob a permissão de Deus, ou não é? O chinês, por exemplo, está sob a permissão de Deus ou está à revelia da permissão de Deus? Então nós é que temos que adaptar isso, aceitar as pessoas como elas são, as coletividades como elas são. E não estabelecer uma cruzada contra povo X, povo Y, porque médium A ou médium B falou uma coisa que está completamente fora do propósito espírita, não está de acordo com a doutrina, fundamentada em análise rasa ou em mistificação espiritual, que é tomada como sendo um espírito superior que está ali fazendo uma comunicação, porque aquele médium é um médium infalível, porque ele tem uma grande obra social, então é impossível que ele não esteja com Deus, com os bons espíritos. Nós precisamos, eu repito sempre aqui, menos médiuns e mais Allan Kardec. O espírito superior não se incomoda de ser contraditado, não.
Ele não vai ficar melindrado, não vai ficar nervoso. Ele sabe que nós estamos na carne, que a prudência de rejeitarmos 10 verdades para não adotar uma mentira é nossa prerrogativa. Então, se tem um espírito que está chateado porque está sendo contrariado, fujam do médium e orem por ele. Ele está em complicação. E não sabe, e está tão fascinado que não sabe, porque não tem os amigos para alertar, para avisar. Mas dentro do estudo dele... Já estudou sobre a fascinação no livro dos médiuns? Seção 5, fascinação, subjugação. Quando não se estuda muito Allan Kardec, a doutrina espírita, e nós ficamos só bebendo da fonte mediúnica, não é? Sai um livro, corre para comprar. Ah, isso aqui eu já li, manda mais. Os espíritos mandam. Eles vão mandando. Tem uma demanda. A literatura é vasta. Aí você vai estudar as entrelinhas ali, nem nas entrelinhas, até não está dito claramente, frontalmente contra os princípios espíritas. Aí as pessoas começam a questionar Allan Kardec. Precisa se atualizar. Porque não é possível que o médium tal não está bem assessorado. Mas cada um de nós aqui, amigos, vamos fazer uma análise crítica aqui. Nós conhecemos a cabeça de cada um de nós aqui? Conhecemos a cabeça dos médiuns? Qual é a vida interior de cada médium, de cada um de nós? Para saber se ele é realmente bem assessorado? Com que ele está sintonizado lá embora fazendo bem? Com quais ideias está sintonizado? Vamos rechaçar. Se o médium ficar melindrado e o espírito, já é o atestado de que nós estamos certos. Se os seguidores começarem a nos agredir, certeza de que estamos corretos. Porque aqui nós estamos trabalhando aqui, ó, os 24 anciãos, os 4 animais, prostraram e adoraram a Deus, cujo modelo e guia mais perfeito é Jesus. Nós não estamos aqui para adorar personalidades, pessoas falíveis, colocá-los no lugar de Jesus, não. O modelo é Jesus. E nós buscamos fazer o melhor possível, porque sabendo da lei de imitação, que nós também somos imitados, que nossas intenções sejam as melhores possíveis. Porque nós podemos cometer um erro, a pessoa seguir, mas você, eu chegar no mundo espiritual, a minha intenção não era essa, não. Olha a minha intenção qual que é. Pessoa que não teve o discernimento, não fez bom uso do seu discernimento. Perceberam, amigos? Aí depois eu até volto, nós voltamos a conviver com aquelas pessoas para dar um exemplo mais positivo para ela, então, fazer a escolha. Assim funciona. E eu vi como a voz de uma grande multidão, e como que é a voz de muitas águas, que aí é mais ou menos a mesma coisa, são as várias reencarnações. Por exemplo, falando do plano exterior, muitas reencarnações. Do mundo interior, muitas águas são muitos sentimentos. Que nós estamos aqui aprendendo a ouvir. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos aprendendo a ouvir os sentimentos. Porque aprendemos com a doutrina espírita, eu cito muito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo
8, item 7, se não me falha a memória, todo pensamento mal decorre de uma imperfeição da alma. Então, e como que a voz de muitas águas. E ouvir, como que a voz de muitas águas. Então, nós estamos aprendendo a ouvir a voz que emerge das nossas sensações, dos desejos, das emoções, dos sentimentos. Para saber se essa voz é boa, útil, verdadeira, é adequada, identificando o bem e o mal, segundo aquela equação de Emmanuel. Lembra da equação? A mente é o espelho da vida e não da parte. Não é? O espelho, basicamente, ele faz duas operações básicas, vamos dizer assim. Ele capta e reflete. Capta e reflete na fração de segundo, instantaneamente. A mente também. Nós olhamos para um determinado quadro, uma situação, uma pessoa, um acontecimento, e imediatamente emerge o reflexo. Esse reflexo que emerge, que é na fração de segundo, milissegundo, esboça a emotividade. O que o Emmanuel está dizendo? Que desse reflexo vai vir a minha reação profunda, que vai, para mim, vai falar do meu grau de evolução. Pode ser uma irritação, pode ser o nervosismo, pode ser o sarcasmo, pode ser a indiferença, pode ser o ódio, pode ser o ciúme, pode ser a inveja. Estou falando aqui dos sentimentos complicados. Porque como nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude, amigos, é de suma importância que nós aprendamos a identificar qual é o reflexo primordial que emerge, qual a emoção primordial que emerge dos reflexos. Autoconhecimento. Por quê? Porque o reflexo, a esboça a emotividade plasma a ideia, que os Espíritos estão dizendo para nós. O sentimento é fonte do pensamento. Então, todos os sentimentos são fonte de pensamento. As imperfeições de pensamentos maus. Agora, eu preciso concordar que aquele pensamento é mau. Porque às vezes para mim ele é bom. E eu acho que é bom. Isso me faz lembrar. Eu vou dar um exemplo, só um exemplo para ficar claro. Quando nós vemos um quadro cujo reflexo é um desejo sexual, por exemplo, vai plasmar uma ideia. Estou dando um exemplo bem assim, basilar, para a gente entender a dinâmica. Convém que eu dê expansão a essa ideia? Convém que eu dê expansão a esse desejo? Isso é trabalho. Isso vale para o trânsito. O trânsito é outro. Você está dirigindo tranquilo, acontece um movimento brusco do outro motorista, o nosso reflexo ainda é o reflexo da reação àquele movimento. Porque estamos próximos da animalidade. Convém dar expansão a um pensamento que decorre de um sentimento de irritação, porque isso é a fração de segundo, amigos. Nós estamos aqui aprendendo, em Espiritismo, a tomar as rédeas, ou seja, eu não vou dar expansão a esse pensamento, eu vou segurar. Aí você pode usar os artifícios do Chico, a água da paz, a vigilância. Eu já te dou a palavra aí, tá, Fernando? Não sei. Deixa o Fernando falar primeiro, aí que eu interrompi ele. Não, você me fez lembrar o final da prece de Cáritas, né?
quando fala, dá-nos a simplicidade, não se refletirá a vossa divina imagem. Fazer de nós um espelho, não é? É isso. A imagem de Deus são as virtudes. Exato. E sair do automatismo, né, João? Porque é exatamente o automatismo que te leva a agir sem pensar. Mas o automatismo, nós nunca perdemos o automatismo. O automatismo é uma rotina, só que você vai criar uma rotina libertadora. Sim. O seu automatismo vai ser uma das virtudes sempre, a partir de um determinado momento. Como era o de Jesus. Você imagina que Jesus tinha reflexo raivoso? Um automatismo refletido, né? Mais consciente. E refletido. E Jesus tinha pleno controle das virtudes que ele sabia. Ele sabia se convinha atender aquele elemento. Se convinha. Se não convinha. Imagina Jesus, um Espírito divino. Compaixão e amor puro. Tendo que não atender um necessitado. O problema dele era outro, é refrear o impulso de ajudar. Porque determinados elementos não podiam ser ajudados, não estava na pauta do merecimento. E ele tem que refrear isso. É o contrário de nós, né? Nós temos que refrear voar em cima do elemento. Então, refrear. Jesus não, é refrear o amor incondicional. Imagine. Até no dia a dia precisa ter disciplina, né? Porque muitas das vezes a gente sai para fazer compra, quanta coisa a gente compra por impulso. Então vamos fazer listinha, né? E segui-la, né? Fazer o seguinte, exatamente. Eu sempre me pergunto. Como é que é fazer o que você falou? E segui-la, né? Por que Jesus era aquela multidão de pessoas muito necessitadas, né? E a maioria ficava na estrada, né? Os indiferentes, eles estão em estágio de Eu falo assim, nulidade moral. Eu tinha dúvida por que ele não ajudou, entende? Agora você esclareceu. Entendeu? Nem todo mundo Era está gente na demais. hora de se ajudar. Porque é o seguinte, o segredo é interior. O segredo é interior. Você vai receber misericórdia se você estiver desenvolvendo misericórdia. Você está desenvolvendo misericórdia, então Jesus vai te atender. Você não está desenvolvendo misericórdia, como que ele vai te atender? Você tem que aprender primeiro. É difícil. Acho que fica muito claro isso que ela perguntou. Quando Jesus responde para as pessoas que a tua fé te salvou. A mulher que tocou no manto dele. Conversa com a gente. Mas você falou aí também, Júlia, a respeito de alegria, né? Temos alegria. Domingo passado, né, reiniciou a reunião do tratamento e eu observei a alegria, coincidentemente foi o dia da campanha do quilo, a alegria que aquela turma da campanha do quilo estava voltando, aquele sacolão nos ombros, né? Eles voltaram todo mundo alegre. Sim. 2 em 2. Quer dizer, a alegria de ter feito algo decente. Porque no caso aí dos que Jesus não atenderam, a misericórdia está em não atender. Também, né? Por quê? Porque o mal é o seu próprio remédio. O mal é o próprio remédio. Aí a doença vai ser o remédio. A cegueira vai ser o remédio. É duro isso. Para o materialista, é duro, mas pensando em termos de evolução, espírito imortal não é. Tem que amadurecer. A dor é que vai amadurecer. Amigos, o nosso tempo esgotou. Ai, tô custando ficar de máscara, só acostumei. Tira a máscara, menina. Que Jesus nos abençoe.